Olá pessoal, estamos de volta aqui em Café com AC Minutos de Saber. Estamos aqui no estúdio Osasco 304, na Avenida Dionísia Alves Barreto, número 500, no terceiro andar, na sala 304. Então agende aqui o seu horário para estar gravando o seu vídeo, né? A seu vídeo aula, o seu podcast, enfim. Converse aqui e faça um briefing aqui com o JB, aqui no estúdio Osasco 304. Ligue para a gente no telefone 11 993 367001, Osasco 304. E vamos começar o nosso podcast. Olá, estamos aí de volta no Café com AC Minutos de Saber e falando sobre comunicação em as várias expressões. Então, nós chamamos novamente para esse terceiro episódio a nossa querida Zilmar Miranda. Oi, Zilmar, tudo bem? Olá! Estamos de volta aqui com Zilmar, dando várias dicas assim sobre como se comunicar. Ela falou um pouquinho a respeito da dança, falou a respeito dos cerimoniais, a organização que a gente deve ter, o olhar que o mestre de cerimônias tem, que também ajuda no mundo corporativo, né? E eu queria conversar com você. Você falou para mim nos bastidores a respeito de um livro, como participar, como você participou da montagem desse livro, né? Dos Celebrantes do Brasil, volume 2, é isso? Exato. Você tem até uma cópia aí, né? Tenho, e é um presente para você que eu trouxe aqui especial. Mostra para o nosso público aí na nossa câmera. Celebrantes do Brasil, volume 2. Foi um convite muito especial do Júlio Dias, do Rodrigo do Carmo e também do querido, muito querido, o Cláudio Fernando. Nesse livro, são vários celebrantes do Brasil que fizeram parte. Cada um deles deixa é um legado para o mundo de eventos, né? Para o mundo das celebrações. É para você mostrar o livro ali, só isso. Só mostrar o livro. Tá dando continuidade, pode mostrar. Então, esse livro, Celebrantes do Brasil, volume 2, ele é muito especial. Foi um convite que chegou assim num momento transformador da minha vida. E junto com mais celebrantes de todo o Brasil que estão aqui nessa edição, cada um deles deixa um legado para o mundo do evento, para o mundo das celebrações também. Cada um deles deixou aqui o seu olhar sobre o celebrar. Alguns deram dicas de como fazer cerimônias. Enfim, eu coloquei o olhar sobre a minha história. Como que a celebração chegou à minha vida. Mas antes disso, dei alguns passos atrás, desde o comecinho. Então, deixei aqui como que eu me transformei numa celebrante de eventos sociais. Muito especial. E conta só um pedacinho só de como você começou, porque a gente já sabe, você contou pra gente em episódio anterior, como foi a sua vida apresentando cerimonial. Agora conta pra gente como é que foi o seu primeiro evento social, como aconteceu isso? Casamento ou debutante? Na realidade foi assim, o start mesmo foi no meu próprio casamento. Eu achei aquele momento tão mágico. Foi um dos dias assim que você se sente a diva. E aí eu falei assim, nossa, como que eu posso continuar nesse universo, porque é uma órbita ali. E eu pensei, e a minha assessora, ela foi muito especial nesse momento, porque ela falou assim, Zilmar, você já apresenta eventos. O que você acha de ser celebrante? Nem imaginava. Então, foi a partir daquele momento que ela me deu essa ideia. E aí sim, eu fui buscar quem? Acabei chegando até Júlio Dias, que foi a primeira pessoa que deu um curso sobre celebrar. E aí sim, eu iniciei a minha carreira de celebrante social. Foi a partir desse momento. Certo. E diga pra mim, assim, quando você fez assim, o primeiro casamento que você fez, você lembra desse primeiro casamento? Lembro. Foi desafiador. Por quê? Mas assim, eu digo que o primeiro, ele é desafiador porque é aquela situação ali que você fala, nossa, tá tudo, eu tô treinada, eu tenho curso, mas é sempre aquele momento que você fala, agora vai. Desafiador, mas ao mesmo tempo foi um presente lindo. Eu fiz de 2 meninas,
que dois outros celebrantes recusaram fazer a celebração delas. Uhum. E quando ela chegou até mim, falou assim, Zilmar, tem algum problema você fazer a nossa celebração? Eu falei assim, de forma alguma. Quando eu celebro uma cerimônia de casamento, eu conto ali a história de amor do casal. Então, eu não estou colocando ali o meu ponto de vista, eu não estou falando se é certo, se é errado, não. É genuinamente a história de amor daquele casal. Seja... Você está falando de emoção. De emoção. Então, e as pessoas e um enorme respeito com todas as pessoas que ali estão. Porque aquelas duas pessoas que estão ali na frente, elas são amadas e elas devem ser respeitadas nas suas escolhas, no seu modo de viver. Então, foi um momento que, ao mesmo tempo que foi desafiador, mas a história era muito boa. Então, teve esses dois pontos aí que... E assim, como a gente tinha falado no mundo do cerimonial de debutante, né? Que é diferente do cerimonial de casamento, né? Porque a debutante é algo assim mais alegre, mais pra cima, né? Não dizendo que uma festa de casamento não seja, né? Uhum. Mas é um contexto diferente. Nós estamos falando de uma pessoa de 15 anos de idade, né? E o casamento já estamos falando de pessoas que sabem o que querem, já são definidas, né? E o jovem de 15 anos ainda está crescendo, se formando, né? E aí eu fico pensando assim, como contar uma belíssima história sem se emocionar no momento? Porque posso te contar um sentimento que eu tenho? Pode, fala. De celebrante para celebrante? Diga. Toda vez que eu escrevo um texto de um cerimonial de casamento, eu me emociono. Ao escrever o texto, as lágrimas começam a rolar. Porque são histórias tão bonitas, são histórias tão sensíveis, tão humanas, que é impossível não acontecer isso comigo. Então, eu acabo me envolvendo. Não sei, isso acontece com você também? Acontece, nossa. Mas assim, quando eu estou escrevendo, muitas vezes, porque eu faço a escuta, primeiro eu tenho ainda o meu jeito, o meu processo. Primeiro eu escrevo tudo ali ao vivo com a pessoa. Depois eu vou recapitulando e vou escrevendo, algumas coisas caem. Mas a emoção acontece. No evento em si, naquele momento do celebrar, eu digo que não tem como não se emocionar. Porque no momento que a gente chega no evento, até a hora que a gente sai, a gente está envolvida num sentimento tão, tão potente, que é o amor, que não tem como não se emocionar. Então, no começo, eu me emocionava bastante quando a noiva estava entrando. Eu já olhava e falava assim, Zilmar, você tem meia nave para se recompor. E aí, sim, vem algo muito especial, que é a técnica. Né? Então, a técnica te apoia para justamente te tirar dessa saia justa. Mas aí eu já apresentei evento, no caso, casamento, a lágrima caindo, assim, ó. Mas eu me recomponho e aí vai. Nossa, isso aí mexeu com você então, né? Eu tenho uns... eu sempre me emociono. Você tem alguma história, assim, não precisa nem citar nomes, assim, alguma história de casamento que você contou e foi assim um diferencial na tua vida, assim? Foi aquela up? Que foi impactante, você diz? Você lembra de alguma? Teve uma que você falou em emoção, né? Eu chorei, porque era uma pessoa muito especial na minha vida. Eu chorei quando eu escrevi. Eu chorei quando eu estava passando o texto. Naquele momento que eu estava fazendo a abertura, que eu faço uma abertura antes dos padrinhos entrarem. Eu faço um poema, alguma coisa que tenha a ver. Também me emocionei, mas ali, naquele instante, você tem que virar uma chavinha. Depois que terminou, no dia seguinte, ainda tinha mais lágrimas ainda. Então, foi uma cerimônia, assim, que foi impactante. Agora, você falou que é um diferencial, né? Que muda. Eu aprendo muito com os casais. Então, a história, tem casais que têm histórias, assim, surpreendentes. De não ter um centavo, né? Um centavo. E aí, os dois batalharem para ir crescendo, estudando. E quando chega naquele momento do casamento, eles já estão com apartamento comprado, carro, chácara. Recentemente eu fiz um casamento que era esse perfil. Então, as histórias
também nos ensinam muito. É fortalecedor. Cada história tem ali aquele momento que você fala assim, olha, que interessante. Então, de certa forma, as histórias também nos transformam. É porque às vezes a gente também acha que tudo está perdido, né, nessa vida. Tudo é difícil, tudo é dificultoso, né? E de repente você escuta uma história de crescimento, como você falou agora, né? Onde não tinha nada, de repente a pessoa foi trabalhando, porque eu penso assim, né? A história de dois corações que se tornam uma só vida. Né? E essa uma só vida, ela tem muito mais força do que os separados, né? E daí, essa história tem uma força, uma impulsão, né? uma turbinada, né? Isso que é legal, né? Eu fiz recentemente uma renovação, Sim. 20 anos, Sim. E detalhe, a noiva, quando casou, tinha 19 anos. Sim. Então, era assim, eles começaram a história deles, vamos dizer assim, né? De superação, de crescimento. Então, há muito tempo, digamos, e aí era uma situação assim, muito impactante, porque no casamento deles, eles tiveram uma experiência muito ruim com um buffet. Aí eu digo, quem vai trabalhar com casamento, enfim, seja a cerimônia que for, o corporativo, ele é mais, né, ali é uma empresa, é uma outra... É um negócio mais acirrado, né? Exato. Agora, o casamento, a debutante, bodas, você está trabalhando com um sonho. Sentimento. A pessoa espera por aquele instante. Então, batalha muito. Então, os profissionais que querem trabalhar com casamento, debutante, tem que ter, primeira coisa, tem que gostar do que faz. Porque você não está indo ali contar uma história. Você está indo ali contar a história que vai marcar a vida tanto do casal quanto das pessoas que ali estão. E nesse casamento, o buffet não foi. Meu Deus. Não foi. Simplesmente Antônio, não apareceu. Não apareceu com 200 convidados. Mas assim... Como a gente falou, né? O amor, a vontade por aquele casal foi tão grande assim. Todos se uniram, fizeram a festa acontecer. Foi um marco. Nossa. Mas essa renovação, a noiva e o noivo, e tem o filho também, falou assim, Zilmar, esse vai ser um momento que vai ser uma renovação com cara de casamento. Que legal. E aí foi assim, foi maravilhoso. Ela estava radiante, estava linda, plena. Nesse caso era bodas, né? Que você falou. Bodas de 20 anos, mas com cara de casamento. Como se fosse o primeiro ano. Uma vez eu fiz um casamento, uma bodas também, que o casal era do interior de São Paulo. E ele trabalhava num restaurante. E ela passava na frente daquele restaurante e olhava, nossa, esse rapaz é bonito. E ela passava para lá e para cá, para lá e para cá. E ele nada de se resolver de falar com ela. E ela se arrumava toda, enfim, e nada. Até que ela teve que forçar a situação e foi lá falar com ele. Deu uma coragem, falou, vamos lá, jovem. Nós falando de coisas assim, né? Da antiguidade mesmo. Pessoas, né, já de idade mesmo. Né? Bodas, acho que de 50 anos, alguma coisa assim. E aí eu achei tão interessante assim, que ela que forçou a barra para ele poder atitude, Antônio, namorar com ela. Depois ela veio para São Paulo, ela forçou para ele vir também, acabaram se casando, enfim, foi assim uma coisa muito bonita, né? Essa coisa de superação, de você ir atrás da pessoa, esse é o amor da minha vida, e deu tudo certo na vida deles, netos, enfim, uma história muito legal. E falando assim de casamento, qual o ritual de casamento você gosta mais de fazer? Tipo assim, aqueles da areia, vinho, das rosas. Qual o ritual que o pessoal mais pede para você fazer? Olha, eu já fiz bastante a cerimônia das areias. Era mais pedida, digamos assim. Agora, já fiz das rosas, do vinho. Teve até um casamento que eu fiz que foi muito especial, porque eles tinham uma história por trás. O vinho fazia parte da história deles. Então, isso eu estou falando que acho que foi 2 anos, 3 anos atrás. Porque às vezes as pessoas imaginam assim, não, isso é coisa antigamente, era assim. Eu digo que a cerimônia mais prazerosa de realizar
é aquela que tem significado para aquele casal. Sim. Porque não adianta eu gostar das areias ou do vinho e não ter conexão com o casal. Uhum. Então, eu gosto de todas, digamos assim, principalmente quando tem significado para o casal. Certo. Até um tintim de cerveja já fiz num pesqueiro e tinha significado do porquê que tinha uma Heineken geladinha. Então, eu acho que isso que é bacana. O casal era o que valia. Quando tem verdade. Ah, certo. Uma vez eu participando de um briefing com um casal e eu perguntei para ele qual o rito que vocês querem usar. Ela, como assim? Não, vocês querem um casamento tradicional, um casamento mais voltado assim, ao cerimonial das areias, das rosas, enfim. Aí ela pediu para mim contar cada um deles. E aí elas falam, nossa, eu achei muito bonito esse exemplo que você deu das areias. Conta pra gente um pouquinho do cerimonial das areias que você faz. Olha, geralmente eu quando é possível, tá? Eu coloco tanto o casal quanto os pais, mas isso varia muito de acordo com a estrutura. E dependendo da quantidade de padrinhos, dá pra gente colocar também. Uhum. Como a cerimônia, o fio condutor é sempre a história de amor do casal e aquelas pessoas que ali estão, elas fazem parte dessa história. Então, eu digo assim, quando a gente vai num lugar muito especial, a gente viaja. A gente não quer levar algo desse lugar e deixar ali na estante, falar assim, ó, aquela viagem foi especial. E quando você vê, a sua estante está repleta de lembranças, né? A famosa lembrancinhas. Então, eu procuro conduzir a cerimônia das areias não por um viés religioso, mas sim de uma forma que naquele instante, aquele momento, todas as pessoas que ali estão fazem parte daquele momento. Sim. E as cores também, aí eu escuto muito cada casal, então eu não posso dizer que eu faço assim, assim, assim. Não, às vezes tem a cor, vai de acordo com a energia da pessoa que vai colocar, no caso, né, quando é padrinhos, aí eu vou mesclando dessa forma, mas sempre como que eles vão levar naquele momento da celebração, não só um pote com areias coloridas, não. Ali é um desenho que se forma, que será único. Mesmo eles querendo reproduzir, em algum momento vai ser exclusivo naquele instante. Eu gostaria que você agora, já terminando esse bloco, deixasse uma mensagem, né? Para aquela pessoa que quer adentrar a esse universo dos cerimoniais de eventos sociais ou corporativos e uma palavra de incentivo, uma coisa positiva para essa pessoa que está assistindo Café com AC Minutos de Saber, e desse também o seu contato também. Digo que assim, para você se tornar um bom profissional, primeiro você tem que gostar daquilo que você vai atuar. Vai ter dias que vão ser bons, terão dias desafiadores, mas quando você tem paixão, quando você tem comprometimento, você supera todos os desafios. Então, primeira coisa é isso. Escolha, mas saiba que terão dias desafiadores. Segundo ponto, especialização. Tem que estar preparado. Um iniciante numa celebração, não há problema nenhum, porque todos nós fomos um dia. Mas você tem que estar minimamente preparado, porque você vai lidar com um momento único. E eu gostaria de terminar com uma frase que eu acredito para mim e que eu acho que é muito importante. Que é assim: bom na vida é ter história para contar, família para amar, amigos para celebrar e dançar, mas nunca, nunca deixar de sonhar. E é isso. Legal. Que eu sigo contando história de amor, de princesas, segui durante muito tempo realizando sonhos de pessoas que queriam dançar. Hoje, essa dança se tornaram, os movimentos agora foram substituídos por palavras, mas ainda assim eu faço tudo
com muito coração, eu fico emocionada mesmo. Quem me conhece sabe que eu fico emocionada, mas eu faço tudo com muito carinho, com muito empenho, comprometimento e, acima de tudo, com respeito, com a entrega. Zilmar, deixa o seu contato aí para o nosso público, para ele te procurar. Dá para me encontrar no Instagram, o mais fácil, @ZilmarMirandaCelebrante. Estarei lá para dar toda a atenção, carinho e, quem sabe, contar a sua história. Tá, ok. Muito obrigado, Zilmar Miranda, por esse episódio muito legal, falando desses detalhes gostosos, da intimidade do evento, os bastidores do evento. E tem história, hein? Né? Tem história para contar. E você, meu amigo, minha amiga, que está aí no Café com AC Minutos de Saber, nos procure também nas redes sociais, no Instagram, café.com.ac, TikTok, café.com.ac, no Facebook, Café com AC. E até o próximo encontro, Café com AC, Minutos de Saber. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.